Boa noite, tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo para que a gente possa compreender a palavra de Deus hoje. Sim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado até hoje. Na sequência dessas leituras, a primeira carta de São João, o Evangelho de João, e hoje a gente vai começar o Evangelho segundo São Marcos. Que o Espírito Santo possa vir sobre nós, que possamos ser iluminados e que possamos compreender a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos traga entendimento, os dons do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, hoje a gente vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e o capítulo 2. Então vamos lá na leitura. Então, começando o capítulo 1, versículo 1. Está na Bíblia Ave Maria, a página 1322. Acompanhem comigo aí da Bíblia Ave Maria. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Aqui cabe a gente ver a diferença, né? O Evangelho de João começa já lá no princípio, antes da criação, quando o Verbo Divino já existia junto com Deus. Aqui no Evangelho de Marcos, ele já começa dizendo lá da vida pública de Jesus, a partir de quando Jesus foi batizado por João Batista. E aqui fala que João Batista diz que ele não é o Cristo, mas depois dele viria alguém que era maior do que ele. Ele batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria no Espírito Santo. Continuando ali, no versículo 9. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Aqui fala então da batismo de Jesus, né, a manifestação do Espírito Santo e a voz do Pai, que diz: Eis meu Filho amado. Continuação ali, no versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram
Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca de seu pai Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. Versículo 21 agora. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente, e dando um grande grito saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo, e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos, e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Jesus se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra, e foi curado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê, que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Então estamos meditando o Evangelho de Marcos. Esse primeiro capítulo, então, a gente vê que Marcos já quer apresentar o poder de Jesus, o poder de cura, o poder de milagres, e que muito mais do que cura física, ele quer chegar na alma das pessoas. Ele, embora também ele tinha a missão dele de pregar, de curar, ele ainda também se retirava para orar. Assim nós também devemos buscar sempre fortalecer a nossa fé, a nossa espiritualidade, buscando sempre um encontro pessoal com Deus. Então agora no capítulo 2.
Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou, e tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração, e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Versículo 13, agora na página 1324. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço da arrecadação, e disse-lhe: Segue-me. E Levi levantou-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomavam lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas, do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e perder-se-á juntamente com os odres. Mas, para vinho novo, odres novos. Agora no versículo 23. Num dia de sábado, o Senhor caminhava... Só um minuto, gente. Desculpa, tive que ver um negócio aqui. Então, no versículo 23. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado.
E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse capítulo 2, a gente vê a cura do paralítico. Primeiro Jesus quer curar a alma. Ele perdoou os pecados primeiro para depois levantar ele. Depois chamou Levi para seguir ele. Chamou pessoas de má vida. Porque ele diz que não veio para quem é certinho e já está santo. Ele veio para aqueles que estão no pecado. Para retomar eles. Para resgatá-los. E foi falando ali sobre o jejum. Depois sobre o Vida Nova. E depois falou sobre as espigas colhidas no dia de sábado. Então Jesus veio para mostrar que o amor dele a viver o mandamento é acima das... Primeiro o amor, depois a lei. Primeiro a graça de Jesus. Então, que nós fiquemos com a graça do Espírito Santo e com a Virgem Maria. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.